Por conta desse tipo de situação é que o governo, então, de São Paulo segue mobilizado nas investigações e também medidas de precaução após os casos de contaminação por metanol relacionados a bebidas falsificadas. Um gabinete de crise foi instaurado para intensificar as ações. Até agora, 6 estabelecimentos comerciais foram interditados e foram mais de 30 casos de intoxicação confirmados. A maior preocupação, como disse o Rodolfo, a saúde, não é, da população em geral. Por isso, a Secretaria de Saúde do Estado emitiu até um alerta, não é? A Joyce Cremonese traz para a gente, então, orientações com relação a sintomas, o que deve chamar a nossa atenção, Joyce. É isso mesmo, é essa questão, né, das bebidas aí sem uma identificação, as pessoas precisam prestar muita atenção, né, principalmente em festas, em que muitas vezes se serve ali e não, a pessoa não consegue ter acesso direto, né, à embalagem dessa bebida, pode causar aí muitos problemas. Só para a gente atualizar, são pelo menos 37 casos registrados até agora, 10 confirmados, sendo uma morte, mais 27 casos em investigação e 5 mortes, então, registradas aí que também estão em investigação, né? Eu vou conversar agora com o Carlos Caldeira, que é coordenador do Ciatox, que é um centro aqui responsável por essa questão aí de produtos de intoxicação, né? Com relação, então, Carlos, a essa questão desse metanol, só para o pessoal de casa entender primeiro, o que é esse produto, né? Que, inclusive, a gente estava até aqui conversando, né? Dificilmente a gente vai ter acesso a um produto como esse, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, metanol é um tipo de álcool, um álcool tóxico, né? Ele está classificado assim como numa situação que ocorreu em Minas Gerais, da intoxicação por cervejas, é parecido, né? E realmente eu acho que não existe metanol para você comprar exatamente pelo fato de ele ser um produto muito tóxico, inclusive por inalação, por exemplo, né? E com relação a essa contaminação, né? A pessoa ela precisa beber muito desse produto para ela então ser intoxicada, ou basta um pouco e ela já pode passar aí a ter esses sintomas? Não, a quantidade é pequena, né? 10, 20, 30 ml de puro, né, desse metanol puro, já pode ocasionar graves problemas de saúde. E pode acontecer da pessoa já até, inclusive, ter consumido numa bebida e ela, por ser uma quantidade pequena, não ter percebido? Sim, eventualmente, se tiver, por exemplo, uma bebida contaminada, então você vai ter o etanol, que é próprio da bebida alcoólica que a gente utiliza, junto com uma quantidade de metanol. Como o etanol é o antídoto do metanol, então, eventualmente, o indivíduo pode beber pequenas quantidades e apresentar manifestações clínicas que passam por uma simples bebedeira mesmo, né? Uma embriaguez comum. E caso a pessoa seja intoxicada, então, pelo metanol, quais são esses sintomas? Num primeiro momento, nas primeiras horas, vai parecer uma embriaguez comum mesmo, né? Uma fala arrastada, uma dificuldade de marcha, né? No decorrer do tempo, esse metanol ele vai sendo metabolizado no organismo e se transformando aí sim no composto tóxico. Então, geralmente, é clássico aparecer sintomas mais graves depois de 12 a 24 horas. Né? E aí começa a ter assim, dor de cabeça, fotofobia, que é uma sensação ruim de ficar num sol forte, náuseas, vômitos, né? E nos casos mais graves você pode ter convulsões, coma, cegueira, né? E até óbito, como infelizmente a gente tem visto. Então, a orientação, né? As pessoas que sentirem esse sintoma devem procurar, então, atendimento o mais rápido possível. Sim, se você, é lógico que tem que ter uma avaliação epidemiológica do seguinte, deve ter ingerido uma quantidade de bebida, né? E após esse período começar a ter essas manifestações que são fora do comum, normalmente no indivíduo que faz uma ingesta de bebida alcoólica sem contaminação. Tá certo, doutor. Obrigada pelas informações e vale então esse alerta, né? Sempre procurar aí bebidas, então, com rótulo, todas as certificações, sempre ficar atento a isso e também dos locais, né? Em que a gente acaba comprando essa bebida. Porque muitas vezes a embalagem tá ali bonitinha, né? Com um nome ali comercial e até alguma certificação, mas pode ser falsificada. Então, é preciso muito cuidado na hora aí de comprar essas bebidas, porque muitas vezes o barato sai caro. Tem que ter muita atenção redobrada agora diante desses casos. Então, Joyce, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Falando desses casos
tristes de intoxicação, então, por metanol. O Renatão estava me lembrando, anos atrás, a gente viu a situação da soda no leite, agora metanol na bebida. O brasileiro não tem paz, hein, Rodolfo? Isso, né? Não tem tranquilidade. Agora imagina só a insegurança, né? E isso até acaba prejudicando de alguma forma bares, restaurantes, porque muitas vezes podem estar sendo vítimas também de fornecedores que agem de má fé batizando essas bebidas. Então a gente vai seguir bem de perto, acompanhando todos esses detalhes aí dessas intoxicações por metanol.